Nesta aula prática, nós vamos examinar aspectos petrográficos da textura e principalmente da composição primária de arenitos e conglomerados. Esta primeira lâmina corresponde a um conglomerado arenoso, matriz arenosa, um quartzo-arenito, composto essencialmente de grãos de quartzo monocristalinos e policristalinos. Muitos dos grãos têm esse aspecto turvo devido à grande quantidade de inclusões fluídas e são, portanto, de origem hidrotermal. Nós vemos à direita um outro desses fragmentos de quartzo hidrotermal com grande quantidade de inclusões fluídas. A rocha é cimentada por opala na forma de cutículas cobrindo a superfície dos grãos e de massas colomórficas preenchendo o espaço poroso. Este outro conglomerado é um arcósio lítico composto por grãos de quartzo, feldspato e fragmentos plutônicos e grande quantidade de fragmentos vulcânicos. A rocha está extremamente compactada. Nós vemos aqui um desses fragmentos vulcânicos, no caso com textura traquítica de fluxo. Fragmentos de textura afírica, afanítica, como este. Fragmentos com textura esferulítica, como aqui. Ou porfirítica, com fenocristais, uma mesóstase mais fina, nesse caso oxidada, substituída por óxido de ferro. E também fragmentos de rochas plutônicas, no caso aqui composto por quartzo e feldspatos vacuolizados. Nós temos uns poucos fragmentos sedimentares, como esse lutito, com hematita. E os feldspatos nessa rocha estão, de maneira geral, muito alterados, vacuolizados, com esse aspecto turvo, devido à alteração, e albitizados, com máculas descontínuas devido à albitização. A rocha está muito compactada e os poucos espaços porosos estão ocupados essencialmente por cristais de albita, como observado aqui. Este outro conglomerado tem uma composição similar, apenas mais feldspática, com menos fragmentos vulcânicos. Ele é constituído, então, principalmente de fragmentos de rochas plutônicas, de grãos de quartzo e feldspato e de rochas vulcânicas com texturas porfiríticas e afíricas. Nós vemos aqui um fragmento de rocha plutônica félsica, constituída por plagioclásio, feldspato potássico tipo ortoclásio e quartzo. Fragmento de rocha vulcânica com textura porfirítica, com fenocristais e uma mesóstase mais fina. Nós vemos aqui agora um conglomerado granuloso, lamoso, com uma matriz bastante síltica, com abundante matriz, e fragmentos angulosos, facetados pelo gelo, porque esse é um depósito de origem glacial, um xilito. Nós vemos aqui o detalhe da matriz, com bastante predomínio síltico, produzido pela abrasão glacial, e grãos angulosos de quartzo e feldspatos. E agora nós vemos um conglomerado de composição bem distinta, bem diferente. Esse conglomerado é um litarenito filarenito, constituído basicamente por fragmentos de rochas metamórficas de baixo grau. Nós vemos intensa compactação, desde que esses fragmentos são dúcteis, são moles. Vemos diferentes tipos de fragmentos metamórficos de baixo grau, como por exemplo aqui um fragmento de ardósia, fragmentos de filito. Alguns fragmentos estão substituídos por dolomita. Nós temos litoclastos de xisto com micas maiores, grãos de quartzo policristalino de origem metamórfica, e litoclastos de rochas metasedimentares, como esse metasiltito. Este outro conglomerado é de composição similar, também é um litarenito filarenito, com litoclastos dominantemente sedimentares, metasedimentares de baixo grau, intensamente compactados.
Nós vemos litoclastos de filito e de ardósia, micas menores, micas um pouco maiores e mais desenvolvidas. Litoclastos deformados de filito, por intensa compactação. Um litoclasto de metarenito aqui, com grãos ainda reconhecíveis, em micas. Ardósia, micas bem pequenas, com orientação. E alguns litoclastos vulcânicos e metavulcânicos. Nesse caso aqui, litoclasto intensamente alterado, inclusive com óxidos de ferro e albita. Esse outro conglomerado é um litarenito cedarenito, significando que ele é constituído essencialmente por fragmentos de rochas sedimentares. Ele também é um calclitito, significando a maior parte dos fragmentos sedimentares são de composição carbonática. Nós temos também, além dos fragmentos carbonáticos, fragmentos siliciclásticos de rochas como siltitos e arenitos. Nós vemos aqui o fragmento de um calcário cristalino, bastante recristalizado. Fragmento metacarbonático com essa textura folhada, indicando esforço. Fragmentos de filito, de arenito, com grãos ainda bem reconhecíveis. De um metarenito agora, com micas de certa folhação. Ou metasiltito, com grãozinhos e micas orientadas também. E esse outro conglomerado agora é um conglomerado arenoso, matriz arenosa, litarenito, cedarenito também. Ele tem constituintes sedimentares predominantes, diversos tipos de rochas sedimentares, carbonáticas silicosas, além de grãos quartzo-feldspáticos na matriz. Nós vemos aqui um litoclasto carbonático com organismos, calcário com organismos. Um litoclasto de dolomito, com cristais subédricos de dolomita. Um litoclasto de cherte, parcialmente substituído por carbonato. Cherte, quartzo microcristalino aqui, e carbonato substituindo. Além de grãos de quartzo mono e policristalino, como é o caso aqui. Quartzo policristalino metamórfico, com textura granoblástica. E os poucos fragmentos metamórficos, como esse xisto, com micas, grãos de quartzo e feldspato. Nós vemos aqui um litoclasto de gneiss, com essa foliação dada pelo predomínio de níveis micáceos e níveis quartzo-feldspáticos. Este outro conglomerado é vulcânico de composição, um litarenito vulcânico, com fragmentos fortemente alterados de rochas vulcânicas intermediárias, principalmente com alteração a argilas e óxidos de ferro. Nós vemos aqui fragmentos com textura traquítica, parcialmente substituídos por argilas esmectíticas, material marrom que aparece aqui. Óxido de ferro e esmectita substituindo os fragmentos vulcânicos. Em alguns lugares tem bastante óxido de ferro. O óxido de ferro está inclusive nos espaços intergranulares. Fragmentos com amígdalas preenchidos por carbonato e esmectita. E plagioclásios numa matriz bastante alterada a esmectitas e óxido de ferro. Amígdalas preenchidas por calcedônia e por zeolitas. Um fragmento com uma textura traquítica, bastante oxidado, o vidro provavelmente original muito substituído por óxido de ferro. Outras amígdalas aqui preenchidas por zeolitas, dentro de um fragmento desses. Nós vemos aqui a intensa compactação dos fragmentos, vulcânicos alterados a esmectitas, e nessa foto zeolitas preenchendo os poros intergranulares, pouca porosidade intergranular que escapou da compactação e está preenchida por zeolitas, de referência baixa, clivagem. Esse outro conglomerado é de novo um cedarenito, composto dessa vez dominantemente por fragmentos de cherte, de rocha silicose, textura fina. Além desses fragmentos, nós temos também grãos de areia de quartzo monocristalino, tamanho areia. Nós vemos aqui alguns exemplos dos grãos de cherte,
Um litoclasto de Schertz com fantasmas de espículas de esponja alongados. Outro litoclasto de Schertz com vagos fantasmas de organismos. Franjas de calcedônia estão cimentando essa rocha. E os poros, algumas vezes, estão preenchidos por agregados esferulíticos fibroradiados de calcedônia após as franjas. Agora nós vemos um arenito grosso, um arcósio lítico rico em fragmentos de quartzo feldspato, em fragmentos plutônicos, mas também em litoclastos vulcânicos. Nós vemos aqui um litoclasto vulcânico textura fanítica, afírica. Feldspatos com aspecto vacuolizado, turvo, devido à alteração, e também parcialmente silitizados, as lamelinhas amarelas que vocês veem são ilita. Um grão de plagioclásio vacuolizado, com aspecto turvo, albitizado, máculas apagadas, descontínuas, e ilitizado, com lamelinhas de ilita, substituindo. Então tem essa alteração dos grãos de feldspato. Agora, esse arenito é um litarenito filarenito, composto essencialmente por fragmentos metasedimentares de baixo grau, intensamente compactados. Nós vemos aqui litoclastos de ardósia e de metasiltito, bastante compactados, mas antes da compactação eles foram circundados por óxido de ferro, isso é bem visível. Litoclasto de filito, ardósia, metasiltito. Um outro desses litoclastos de metasiltito, detalhe. Nós vemos também alguns fragmentos carbonáticos, microcristalinos e macrocristalinos. Litoclasto de xisto, com micas maiores, metasiltito. E as maiores partículas dessa rocha correspondem a intraclastos lamosos de lama vermelha com óxido de ferro, que estão também muito compactados. Este arenito agora é o arenito médio litarenito feldspático. Ele tem bastante fragmentos de rocha, mas também tem muitos grãos de feldspato. Nós temos litoclastos de diferentes composições agora. Temos litoclastos de metasedimentos, como essa ardósia. Litoclasto de xisto. Muitos grãos feldspáticos bem alterados também. Litoclastos de filito e de xisto, com alguma cimentação carbonática. A rocha está bastante compactada, mas sobrou algum espaço intranular para alguma cimentação carbonática. Litoclasto de ardósia, bastante deformado, compactado. De metarenito, com grãos ainda reconhecíveis, mas micas já orientadas, formando-se com essa orientação, essa foliação. Nós vemos então uma rocha de intensa compactação e deformação de todos os tipos de fragmentos. Esse arenito agora tem uma textura bimodal, com níveis muito finos ou médios, com laminação então granométrica marcante, dada pela alternância desses dois tamanhos predominantes. Isso é típico então de uma deposição eólica. Nós temos cutícula de hematita cobrindo os grãos antes da compactação. Nós podemos ver que temos contatos indicativos já de uma compactação maior entre muitos dos grãos, côncavo-convexos e estruturados. Nós vemos porosidade em azul, não totalmente preenchida. Alguns grãos mostram crescimentos descontínuos de quartzo, crescidos então sobre cutículas de hematita muito finas, que estão marcando a superfície original dos grãos. Nós temos também alguns crescimentos de feldspato sobre grãos de microclínio. E nós vemos que a porosidade está parcialmente preservada, somente nos níveis mais grossos. Dentro dessa porosidade, nós observamos um material que corresponde à ilita. Nós temos então franjas de ilita fibrosa cobrindo descontinuamente os grãos. A descontinuidade
E a distribuição das franjas de ilita indica, então, que elas se formaram após a compactação. Nós vemos em alguns lugares que a ilita preencheu o espaço poroso intranular, que ela contém muita microporosidade, por isso o aspecto azulado desses areados de ilita, enquanto em outros lugares você tem basicamente franjas de ilita. Em alguns lugares as franjas estão descoladas da superfície dos grãos. Esse outro arenito é uma rocha com grande abundância de material fino, que corresponde essencialmente a uma pseudomatriz de compactação de litoclastos metamórficos. Isso é visível pela heterogeneidade do material fino. Aqui é bem visível essa variação da textura e da composição do material que compõe a matriz de um lugar para o outro, com grãos extremamente alterados a clorita e a sericita. Esse é o tipo de rocha que muitas pessoas chamavam antigamente de Grauwacke, como sendo uma rocha com matriz, mas essa rocha não tem matriz. Ela tinha fragmentos metamórficos que foram muito compactados e alterados. Deve-se evitar, de maneira geral, de usar o termo Grauwacke ou Grauwacke. Vemos aqui de novo a pseudomatriz altamente heterogênea, então, mostrando claramente que isso não é matriz deposicional. Fragmentos metamórficos muito alterados, de novo, detalhe da pseudomatriz, gerada então pela extrema alteração e compactação de fragmentos metamórficos, substituídos por clorita e por sericita. Esse é outro arenito com pseudomatriz. É um arenito agora arcósio-lítico, com grãos de quartzo e feldspatos e fragmentos vulcânicos muito alterados e compactados. A pseudomatriz aqui é bastante heterogênea, podemos ver ela variando de textura e de composição de um ponto para outro da rocha, com materiais vulcânicos muito alterados, inclusive feldspatos vulcânicos intensamente alterados. Nós vemos aqui esses cristaloclastos euédricos e subédricos de feldspatos vacuolizados pela alteração, basicamente sanidina, metamórfica, vulcânica, é bastante alterada. Cristaloclastos de quartzo vulcânico, com um aspecto losangular ou hexagonal típico do quartzo beta, fragmentos de rochas provavelmente vulcanoclásticas, algo como um tufo. E agora esse outro arenito, contendo então grãos de feldspato em grande abundância, intraclastos lamosos muito deformados, compactados à pseudomatriz, e pelóides verdes de glauconita. Nós vemos aqui os intraclastos lamosos bastante compactados entre os grãos, na forma de pseudomatriz. E vemos aqui os pelóides de glauconita, que estão menos compactados. Alguns deles mostram feições de contração, como é típico para a glauconita. Os feldspatos estão bastante alterados, de maneira geral, são muito abundantes. Nós vemos de novo a pseudomatriz lamosa, com uma distribuição caracteristicamente heterogênea, textura e cores heterogêneas, e os pelóides de glauconita. De novo, detalhe da pseudomatriz lamosa, com distribuição bastante heterogênea. Esse arenito agora é conglomerático devido à presença de grandes intraclastos lamosos. Esses intraclastos lamosos estão bastante compactados em muitos lugares, formando pseudomatriz lamosa. Nós temos também intraclastos carbonáticos nessa rocha. Nós vemos aqui um desses intraclastos com ostracodes e dolomita microcristalina. Nós temos também bioclastos fosfáticos, fragmentos de ossos, provavelmente de peixes. Aqui nós vemos o litoclasto de um arenito cimentado por calcita. Agora nós vemos um arenito fino, um subarcósio, com micas em grande volume. As micas estão mais concentradas em alguns níveis. E também junto com elas nós temos muitos minerais pesados. Nós vemos aqui alguns desses grãos de minerais pesados. E subproduto da alteração de parte dos grãos são esses pequenos cristais marrons de óxido de titânio. Temos de novo grãos de minerais pesados, parcialmente substituídos, alguns deles, por óxido de titânio.
e óxidos de titânio disseminados também entre os grãos adjacentes que estão muito compactados nessa rocha. Nós vemos agora um arenito muito grosso, conglomerático, um litarenito filarenito, composto dominantemente por fragmentos de rochas metamórficas de baixo grau. Essa rocha está cimentada parcialmente por dolomita. Temos exemplos de diferentes tipos de fragmentos metamórficos, como esse litoclasto de ardósia, litoclasto de xisto, metasiltito, de novo outro xisto, e outros litoclastos metamórficos de baixo grau, cimentados por dolomita. A dolomita está separando os grãos onde presente em maior quantidade, indicando uma precipitação precoce, pré-compactação. Este arenito agora é um arenito fino, micáceo novamente, com níveis de concentração de micas deformadas pela compactação. As micas, como de hábito, estão paralelamente orientadas à laminação, muita biotita marrom e também muscovita. Nós vemos aqui as biotitas oxidadas, alteradas a hematita. Nós vemos também que a hematita está cobrindo os grãos antes da compactação, de forma que ela é contínua, essas cutículas. Após a compactação, no entanto, nós vemos bastante dissolução dos grãos de feldspato, que mostram então porosidade intragranular e hemóldica, algumas vezes por total dissolução desses grãos. Suporte adicional para essa parte prática da composição primária de arenitos e conglomerados está no tutorial de petrologia de arenitos, da PG, disponível diretamente, e também nos capítulos correspondentes do Atlas de Umeschole et al., também da PG. Nós vamos ver mais exemplos de composição primária de arenitos e conglomerados ao longo desse curso. Obrigado.